Conversando agora sobre os armazenadores de energia no sistema de distribuição, uma talvez das principais aplicações seria o adiamento da renovação do sistema de distribuição. Tem o intuito de adiar ou evitar os investimentos agora no sistema de distribuição, a fim de atender alguma demanda que não esteja sendo atendida no momento. E na verdade, quando a gente está falando demandas pontuais, ou seja, horário de ponta. O mente transformador, quando a gente pensa no projeto, usando o crescimento da carga no transformador de 15 a 20 anos. Uma ideia que pode ser feita, né, colocar armazenador de energia em containers, a gente já tem, inclusive, alguns fornecedores brasileiros que já têm isso, a WEG seria um exemplo, utilizando talvez em diferentes pontos. Muitas vezes uma subestação que foi repotencializada, aquele armazenador de energia em container, eu pego e passo para uma outra subestação que não foi repotencializada. Então é uma ideia interessante, porque você ganha talvez mobilidade, tem um armazenador de energia, ele não fica ligado apenas àquele local. Você pode transportar ele de um local para o outro. E a gente tem flexibilidade nesse aumento da carga elétrica, sem a necessidade inicial do investimento de atualização do sistema de distribuição. E claro, ele também pode atuar como um suporte de tensão nesse sistema. Potência de 10 megawatts, típico. Tempo de descarga de 1 a 4 horas, que é justamente o momento do horário de ponta. Horário de ponta 3 horas, 1 hora a mais. Tenho tipicamente entre 50 a 100 ciclos por ano. E aí mostrando também uma demanda semanal, uma demanda aqui na quarta-feira, ao invés de precisar repotencializar a minha subestação, eu na verdade descarrego meu banco para fornecimento desta demanda e recarregar no momento seguinte quando a demanda estiver baixa. Do ponto de vista do consumidor, quais seriam os benefícios de eu agregar então na minha instalação um sistema armazenador de energia? O primeiro deles é a qualidade de energia. A gente vai ganhar bastante quando a gente tem um armazenador. Eu vou conseguir controlar variações na amplitude da tensão, seja afundamento ou sobretensão. Variações na frequência que vierem, também eu consigo manter a frequência estável, compensar a questão do fator de potência. Harmônicos da mesma forma, consigo controlar também. Interrupções servindo então como uma UPS, é uma funcionalidade talvez até evidente de eu ter um sistema de armazenamento de energia. E aí os sistemas, então, eles vão variar entre 100 kW e 10 megawatts. Então, claro, nós estamos conversando aqui sobre consumidores industriais. Tempo de descarga de 10 segundos a 15 minutos. E a ciclagem de 10 a 200. Isso tudo são números típicos. Um pequeno exemplo de qualidade de energia, em que a gente teve uma sobretensão. Consigo compensar essa sobretensão. Consumidor que tem tarifas separadas, eu armazeno energia no horário fora de ponta e utilizo no horário de ponta. E aí, para um exemplo, nós pegando uma tarifa de 2016 aqui da UFMG, na época a fora de ponta custava 37 centavos, a ponta custava 1,37. Então, daí a gente vê a diferença e o ganho que eu teria se eu utilizasse um sistema de armazenamento de energia para prover energia no horário de ponta. A gente sabe que algumas instalações eles utilizam dessa ideia, mas não com armazenador de energia da forma que nós estamos pensando. Eles têm, de certa forma, um armazenador de energia. Eu estou falando de sistema motor-gerador. O armazenador de energia deles se chama gasolina ou diesel. Considerações técnicas, então, desse tipo de sistema. Potência varia de 1 kW a 1 MW. Tempo de descarga de 1 a 6 horas. Ciclos por ano, 50 a 250 ciclos. Exemplo, não para gente, variação de preço da energia no verão de acordo com o horário do dia. Pequenos comerciantes e consumidores industriais. Começa meio-dia e até mais ou menos às 17 horas seria o horário mais caro. E por quê? Porque se a gente pegar a realidade americana, pegando até comércios, o comércio 5 horas da tarde já está fechando, 6 horas é o limite. Tá? Lá o horário nobre da televisão, por exemplo, é 6 horas da tarde, onde tem os principais telejornais. Isso aqui vem principalmente de climatização. O inverno é rigoroso, sim, mas o verão também é rigoroso, por outro lado, é um verão bem quente. Utiliza-se, claro, ar-condicionado para climatizar e aí a demanda elétrica aumenta bastante. Isso realmente é a questão mercadológica, geração e demanda. Você tem uma demanda maior no momento de geração, até para compensar uma geração maior necessária,
claro, vai se cobrar mais. Estou carregando meu sistema aqui, ó, durante a madrugada e descarregando aqui nesse horário. Se a gente pegar no exemplo anterior, se a gente assumiu aqui uma eficiência de conversão de 80% para prover 1 megawatt durante 5 horas, o tempo de recarga deve ser 5 horas dividido por 0,8, que seria a eficiência, né, de conversão, 6,25 horas. Então, precisariam de um banco de 6,25 megawatt-hora, sistemas que variam entre 50 e 10 megawatt-hora de potência, tempo de descarga aí de 1 a 4 horas e 50 a 500 ciclos por ano. E aí, exemplo, então, em alguns momentos, quando a gente precisaria dessa demanda, na verdade, a gente estaria utilizando o sistema de armazenamento de energia, vou recarregar em momentos de tarifa mais baixa. A gente termina esta aula, espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas, por gentileza, entrem em contato. Muito obrigado.